Eu queria aproveitar esse vídeo de homenagem ao Dia dos Pais para mandar um beijo pro meu pai, dizer que ele é muito importante para mim e é o melhor pai do mundo. Queria mandar um beijo pro meu pai, que poderia estar aqui hoje se eu não estivesse ali na sala e tivesse dito pra mim: eu prefiro ver as Olimpíadas que participar do seu vídeo. Beleza, pai, beleza. Quando eu for rico com o YouTube... Você vai... Desculpa, pai. Eu vou estudar para um concurso, eu prometo. Não vai não. Eu vou. Meritíssimos e meritíssimas, está começando o Toga Voadora. E na sessão de julgamento de hoje, o paizão, ou não. E é isso que nós vamos decidir aqui. Darth Vader Foi um bom pai? Por força do artigo 1º do Código de Ética dos Fãs, nós advertimos: este vídeo conterá spoilers. Como de costume, vamos ao sorteio da acusação e da defesa. Ixi. Acusar Darth Vader. Eu estava cansada da acusação, agora só vem em defesa. Let's go. Então vamos lá. Bom, gostaria de começar questionando por que estamos aqui hoje. É prudente mesmo querermos falar que pode ser um bom pai alguém que cortou a mão do próprio filho? Foi um acidente! O quê? Acidente? Provas! Eu quero provas! Eu quero provas! Por favor, edição, coloque a prova na tela. Eu acho que apenas com esse fato já era possível terminar o julgamento aqui. Porque hoje em dia a gente pode entrar, talvez é certo, bater no filho ou não, mas cortar a mão? Desde quando cortar a mão de um filho é aceitável? Mas vamos argumentar aqui hoje. No arsenal do Darth Vader, todos sabem que ele tem uma quantidade numerosa de fatos hediondos. Ele traiu e ajudou a destruir a ordem da qual ele fazia parte, cortou pela metade o corpo do ex-mestre dele, já idoso, congelou um ser humano vivo. Gente, o Walt Disney tá congelado também. Que seja, matou inúmeras pessoas, seus subalternos, por mero capricho. Ele nunca teve um pingo de coração. Ah, você tá falando que ele, por ser uma pessoa fria, ele era um mau pai. Eu terminei meus argumentos? Senhora. Desculpa, com a palavra, senhor promotor. Muito obrigado por ter feito esse questionamento, caríssima defesa. Porque aqui agora eu falo em paralelo com a legislação brasileira. Eita! Vamos pegar aqui Pra isso que você trouxe o livro. o Código Civil. Pra quem achou que eu não estudava direito. Bom, para que fique mais claro para o público, existe um conceito no direito civil brasileiro chamado poder familiar, que engloba todos os direitos e deveres que um pai ou uma mãe tem sobre um filho. Basicamente é isso. De forma resumida, De forma resumida, é isso. Esse instituto, existem casos em que ele pode ser perdido. Você pode, digamos assim, perder o direito sobre o seu filho. E vamos ver aqui as hipóteses. O artigo 1638 do Código Civil, 1638 do Código Civil brasileiro deixa bem claro: perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que castigar imoderadamente o filho, deixar o filho em abandono, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. Mas já que a promotora congelar um ser humano, tá tudo bem. Enfim, eu sei que a jurisdição intergaláctica deve ter as suas próprias leis, mas fazendo aqui um paralelo com o nosso Código Civil, eu acho completamente imprudente que a gente aceite chamar de pai alguém que cometeu tantos atos que não são nem atos duvidosos, porque, tipo, quem vai falar que os atos do Darth Vader são de boa moral? Que tipo de exemplo ele poderia ser para os filhos dele? Muita gente diria aqui que o Darth Vader queria que o Luke fosse pro lado dele, porque queria ser próximo do filho. Eu digo o contrário. Darth Vader era um pai muito controlador. Afinal, imagine só, se o seu pai decide
que se você não for do mesmo partido político que o dele, ou da mesma religião, vocês dois serão inimigos mortais. Isso não é querer ser próximo do filho, isso é ser extremamente controlador e obsessivo. As dúvidas, às vezes, em torno do Darth Vader, elas giram em torno do ato final de rendição dele, lá no capítulo 6. Pelo fato de ele ter salvado a vida do Luke e se arrependido. Eu acredito que dificilmente o arrependimento poderia consertar todas as cagadas que ele fez na vida do filho. E na verdade, que ele fez na vida dos filhos. Porque muitas vezes, quando as pessoas param para pensar no Darth Vader, só ficam pensando nos atos que ele fez em relação ao Luke. Protesto! Ele não sabia que ele tinha uma filha por muito tempo. Ele achou que era só o Luke. Ele descobriu a Leia só mais pro fim. Que seja, isso não tira o fato de que era filha dele. Estamos julgando ele enquanto pai. Ele é pai dela. Vamos lembrar aqui, o planeta Alderaan foi destruído, completamente destruído diante dos olhos da princesa Leia. E o Darth Vader estava lá do lado. Ele deixou que todos que ela conhecia fossem dizimados brutalmente diante dos olhos dela. E sem falar no sofrimento que ele fez o Han Solo passar, atingindo a Leia assim diretamente. O arrependimento dele pode até fazer com que a gente questione ele na sua índole ali enquanto talvez herói e vilão. Mas enquanto bom pai, a maior prova de que o arrependimento dele não anula os atos do passado é que mesmo ele tendo se arrependido, os atos dele continuaram tendo consequências. A maior consequência, a maior prova disso é o neto do Darth Vader. Kylo Ren é a maior prova de que o que o Darth Vader fez continua trazendo consequências desastrosas. Alguém contou a história pro Kylo pela metade. Só isso? Termino minha acusação dizendo que Darth Vader pode até ter se redimido enquanto vilão, mas ele jamais poderá ser tido como um bom pai. Pesado. Eu queria começar a minha defesa pelo último tópico abordado pelo querido promotor aqui. Se aquele final, quando Darth Vader dá a vida dele pelo filho, porque ele podia ter optado por matar o filho, ele resolveu desafiar seu próprio mestre mais poderoso do que todas as outras pessoas. E mesmo assim você vem falar que na primeira oportunidade que ele teve de ser pai, de verdade, de mostrar ali aquela coisa pelo filho dele, que isso não significa que ele foi um bom pai, que por baixo daquela armadura tinha um coraçãozinho derretido por metal quente e ácido. Tinha sim, era um coração cheio de amor. Aliás, se você parar... Se você parar pra pensar, o Anakin, prequel do Darth Vader, sempre foi uma pessoa muito amorosa. Na verdade, extremamente. Ele é muito sentimental. E ele leva isso à última potência mesmo. Ele é uma pessoa bem relacionada com seus sentimentos. Ele sabe o que ele sente e aí ele sente aquilo de verdade. Tem todo um lance que ele começou a sentir muito medo de perder a esposa e os filhos. Ele casou, mas a Padmé escondido. Ele sempre teve esse negócio desse sentimento muito forte, esse amor. Eu acredito que se ele tivesse tido a oportunidade de conviver com os filhos, ele teria sido sim um bom pai. E eu vou te provar por quê. Você me deu o argumento. Quando você falou lá de abandono, sabe, Leno, uma causa pra perder o poder familiar? Pois é, pois eu te digo, Darth Vader nunca abandonou os filhos. Quem que abandonou? Palpatine e Padmé e Obi-Wan e todo mundo conspirou pela alienação parental. Porque é isso que aconteceu. Para quem não sabe, alienação parental eu vou explicar igual o meu colega, pela paridade de armas, eu vou invocar Pokémon GO, invocar esses negócios tá fazendo... Ai, então, eu vou invocar a Lei 12.318 de 2010. Alienação parental, para quem não sabe, é quando os familiares, de certa forma, conspiram para sujar a imagem do pai ou do outro parente para a criança, tomando atitudes, falando coisas que prejudique, dificulte ou anule qualquer convivência entre eles. E eu gostaria de lembrar que aquele momento em que a Padmé está morrendo, que ela manda esconder os filhos,
Aquilo é alienação parental. Ela estava escondendo os filhos deles do Anakin, do pai. Pra dizer mais um pouquinho, a hora que ele tá lá, quase morrendo, que perdeu as 2 pernas, não sei o quê, que o Palpatine resgata ele, Palpatine disse que os filhos dele morreram. E ele sabia que eles estavam vivos. Obi-Wan Kenobi sabia que eles estavam vivos. Você pode virar pra mim e falar assim, mas eles não eram a família do Luke e da Leia. Isso não é alienação parental. É sim. Porque a gente pode retomar outro conceito. Família é quem tá ali junto, quem dá o afeto. Família é quem cria. Entendeu? E o próprio Obi-Wan vira pro Luke e fala que foi o Darth Vader que matou o pai dele. Isso é o mais claro exemplo de alienação parental. Darth Vader aqui não é o culpado, ele é a vítima. Ele não tem culpa de não ter sido pai. Esconderam a paternidade dele. E ele levou um bom tempo para descobrir. Apesar de todas as falhas no roteiro, lógico. Apesar de todas as falhas no roteiro. Ou seja, chances de ser pai, 0. Corta. Aí eu te digo, ele só descobre ali meados do episódio 5 que ele tinha os filhos dele que ainda estavam vivos. E quando ele descobre o que ele faz, em toda a oportunidade que ele tem, ele fala pro Luke, vem meu filho, vamos pro lado negro da força, venha, venha. Ele não tava pedindo pro filho dele se juntar à seita dele, ele tava querendo passar mais tempo junto. Ele tava querendo estar por perto. É muito claro que ele quer estar por perto, porque uma vez que o Luke está perto dele, que o Luke mostra que na verdade estava lá infiltrado, e aí o Imperador pede pro Darth Vader matar o próprio filho, ele pensa, gente, eu só queria estar perto dele. E tá, pronto, agora eu sou o paizão, e ele é mesmo, porque ele pega a primeira oportunidade dele pra isso e age conforme. Não tem discussão. No plano dos fatos, se ele tivesse tido a oportunidade de ser um bom pai, ou ter tido a oportunidade de ser um pai pelo menos, ele teria diversas coisas a ensinar pro Luke, como por exemplo, ter fé na força. I find your lack of faith disturbing. Porque o Luke ficava duvidando o tempo todo junto com Yoda da força, enquanto o Darth Vader não, ele sabia da força e o Anakin sabia que a força existia e ele acreditava e ele foi zoado por isso e ele superou e virou um conquistador. Criou a Estrela da Morte, viu ela sendo derrotada e criou ela de novo. Um exemplo de superação, de perseverança. Ele teria muito que ensinar pro filho dele. A gente pode falar até que ele seria um exemplo de honra. Não, aí seria forçar um pouquinho. Mas ele só queria estar junto com o filho para eles dominarem junto o império e detonarem com tudo. É chamar o filho para os negócios da família, entendeu? E eu acho que é por isso que Darth Vader teria sido um bom pai se tivesse tido a oportunidade. Vias de fato, 60 segundos. Marco Feliciano, Bolsonaro, Hitler, eles conseguiriam educar boas pessoas? Não. Nem não há como um filho de um desses Olha, três. não, você tá generalizando. Você quer dizer que pessoas Eu quero dizer que se pessoas? você passa uma ideologia pro seu filho, o filho cresce. Filho não segue essa ideologia. Meus pais são coxinha, gente. Eu sei, mas esse é o caso. Se o Darth Vader tivesse criado o Luke, ele teria forçado ele na ideologia dele. Ou não, Teria às sido vezes o pior pai. O Luke continuaria, ou às vezes o Luke estaria lá junto com a Leia. Líder da Aliança Rebelde, revoltado contra o pai. Aí a gente poderia falar que ele era um mau pai, mas até que ele tenha tido a oportunidade de demonstrar o poder dele como pai lá, tipo, não demonstrar. Se ele tivesse tido a oportunidade de ser um pai, de mostrar como é que ele faz aquilo, aí a gente podia falar. Mas antes disso, não. Então eu quero provas. Provas. Eu quero um reality show um dia com Darth Vader sendo pai. Pena que ele tá morto. Boa noite, equipe do
Toga Voadora. Eu, Leandro Realista, hoje vou ser o excelentíssimo juiz desse caso. E já vou ser bem direto na minha opinião. Como que alguém tenta defender uma pessoa que mutila o próprio filho e acaba congelando em determinado momento seu próprio genro? Isso é impensável. Então, pelos poderes de Grayskull a mim investido, eu declaro vitória da acusação de que Darth Vader realmente não foi um bom pai. E esta é minha sentença final. Fala galera do Toga Voadora, muito obrigado pela oportunidade de participar desse vídeo, foi uma honra muito grande ser convidado por vocês. Eu sou Leandro Realista do canal Cactofobia e lá no meu canal eu falo sobre filmes, séries e games. Basicamente eu faço reviews bem rápidas, dizendo um pouco da minha opinião sobre determinado assunto. Então eu espero que todos se inscrevam aqui no Toga Voadora e também no meu canal, para estar sempre recebendo nossas novidades de todos os assuntos da cultura pop. Então é isso aí galera, muito obrigado mais uma vez a toda a equipe do Toga Voadora. Eu gosto muito e acompanho o canal pelos temas bem diferentes que eles trazem. E é isso aí, valeu, falou! Muito obrigado, Leandro, por esse brilhante julgamento. A gente espera que você volte aqui mais algumas vezes. Com certeza surgirão outras oportunidades. E se você gostou do vídeo, curte aí e se inscreve no canal. E se você não gostou, se você não gostou, vai embora. Mas curte e se inscreve também, que ajuda. Se você discorda da decisão proferida aqui hoje, você pode interpor o seu recurso nos comentários. Deixa aí, vai. E até o próximo vídeo. Quando eu for rico com YouTube,